sabia que, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o tempo máximo recomendado para uso de telas para crianças até 5 anos é de 1 hora por dia? Isso porque o excesso de telas nessa fase pode impactar o desenvolvimento da linguagem, no sono e as habilidades sociais. Professor Davi, o que é considerado uso de telas em crianças? O uso de tela pode ser considerado quando a criança ela deixa de seguir ali o seu ciclo natural, ela deixa de brincar, de fazer as coisas de criança para ficar na frente do celular ou de outros aparelhos, né? Então, aquilo quando começa a ser demais é considerado o uso excessivo de telas. Qual o tempo máximo de tela recomendado para cada faixa etária? Então, hoje, a própria redes sociais, né, eu não sei um pouco ali dos aparelhos, mas eles recomendam uma certa idade. Então, o de redes sociais, as próprias plataformas, né, já indicam 13 anos, então a faixa etária alta, né, adolescente. Mas o ideal seria ter um controle mesmo, né? Ali como foi falado ali na abertura, 1 hora, enfim, né? Também depende o que a criança, o que a pessoa está fazendo também com a tela, né? E o uso de telas hoje, em bebês a gente vê muito também, né? As famosas babás eletrônicas. Isso, sem dúvida, pode causar danos, né, professor? Ela pode causar danos. Eu sempre costumo dizer, e já falei também em outras ocasiões, que quando a gente vira professor, a gente se torna professor, a gente tem que olhar os dois lados da moeda, né? Então, a gente precisa ter um olhar atento. Então, tem lados positivos, mas também tem lados negativos, né? Então, eu acredito que a babá eletrônica, ela também pode trazer alguma ajuda, um certo benefício, né, para os pais. Mas, quando se ocasiona só aquilo ali, persistir naquilo, depender só da babá, daí causa muitos problemas, né? Porque a gente é ser humano e a gente precisa da nossa mãe, do afeto, do carinho, do colo, daqueles que nos amam e que a gente ama também, né? O uso de telas pode afetar o desenvolvimento da linguagem da criança? Pode porque o uso de tela pode ocasionar vícios, né? Então, tendo esse vício, a criança ela pode reproduzir aquilo que ela assiste. Então, se o que ela assistiu fala incorreto, né, fala de uma forma informal, a criança ela vai reproduzir aquilo que ela assiste, que ela acompanha, né? Então, a gente costuma dizer, até temos, né, professoras na faculdade, né, que costumam dizer que as crianças elas são uma esponja, então elas vão absorver aquilo para ela e vão reproduzir. Então, independente se é algo positivo ou negativo, né? Então, temos que cuidar bastante. Verdade. Agora, a concentração das nossas crianças, esse excesso de tela prejudica, professor? Muito, muito. A concentração, eu costumo dizer, por quê? A criança, ela vai, se ela não tem um controle ali, se ela não tem um limite, ela vai estar usando ali, por exemplo, vamos falar dos jogos. Ela está ali jogando e daqui a pouco ela tem que ir para a escola. Ela não vê a hora de chegar em casa para pegar o celular de novo e jogar. Então, ela não vai ficar concentrada no foco naquilo. Ela vai ficar no local, mas com a cabecinha dela lá no jogo, na hora que ela chegar, o nível que ela tem que passar, o que ela tem que fazer. Então, a concentração incomoda bastante, assim. E o impacto disso também em sala de aula, né? Demais. É absurdo, assim, a desconcentração, né? O uso de telas está ligado ao aumento da ansiedade infantil, professor Davi? Também pode ocasionar bastante, né? Além por esses motivos que eu falei, do vício, a criança acaba se viciando, talvez, né? Querendo aquilo mais e mais. E daí, se dá um limite, corta, aquilo já chora, já desespera. Chora, já se desespera, já dá uma certa ansiedade, né? Porque quando a gente tem o vício, eu posso falar até da gente, né? Não só das crianças, mas imagina a criança. A gente acaba tendo uma certa... Me fugiu a palavra agora. Uma certa... Quando a gente anseia muito por aquilo... Enfim, desejo por algo. Isso, é um certo desejo, né? Uhum. Então, imagina a criança que é forte, né? Sim.
Agora, outro impacto também do uso excessivo de tela é a questão da visão das nossas crianças, né? E a gente está vendo uma geração que vem nessa crescente muito grande da falta de vista, né? Essa geração atual, hein, professor? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa, né? A gente não vê problema, às vezes é uma coisinha tão pequena, mas é muito forte, né? Por exemplo, eu uso óculos e os meus óculos, eles têm uma proteção, né, de tela, né? Isso que eu sou adulto. Então, pode sim dar bastante problema, cansa as vistas, enfim. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Tudo que é demais é prejudicial, né? E pode sim dar esses problemas de saúde com certeza.